Vamos tratar, no Livro dos Espíritos, no capítulo 10, da Lei de Liberdade. A ideia é fazer este vídeo em duas partes. Primeiro, deixa eu tocar num assunto aqui bastante comercial. Eu estou com os livros meus colocados no Amazon. E o último livro é o Pensando Livre no Espiritismo. Quem quiser, visite o site da Amazon e verifique se vale a pena ou não ler ou comprar o livro. Tem outros livros lá, Escrevendo com os Espíritos, Gilberto, Linha do Tempo, Ferreira de Tairetá. E para quem quiser, eu tenho os meus trabalhos acadêmicos disponíveis. É só me avisar que a gente distribui. Bom, chega de propaganda, isso é só vaidade e vamos ao que interessa. No Livro dos Espíritos tem uma certa estrutura para a gente entender. Primeiro, a pergunta do Kardec aos espíritos. Número 2, a resposta dos espíritos àquela pergunta. Número 3, a fonte que eu estou usando. E também tem outros comentários feitos pelo Allan Kardec em cima da resposta dos espíritos. Então, é uma estrutura bastante simples e socrática. Perguntas e respostas. Pois bem, vamos pegar alguns tópicos da Lei da Liberdade. E tem lá outros itens, mas aqui nós vamos tratar da liberdade de pensar, da liberdade de consciência, do livre-arbítrio e da fatalidade. É preciso compreender certos conceitos antes de conversar. Por quê? Porque senão a gente fala uma coisa e você aí do lado de lá compreende outra. Consciência é a percepção que o ser humano possui do que é moralmente certo ou errado. Todo mundo tem isso guardado no cérebro. Os psicopatas, que são doentes mentais, não possuem essa tal consciência. Ou se possui, é muito limitada. O pensamento. Pensamento é aquilo que é trazido para a nossa existência por força da atividade intelectual. Para nós, ela nasce no espírito e vem pelo perispírito até o nosso cérebro. Liberdade, condição do indivíduo que possui o direito de fazer escolhas de forma autônoma. Não o que você quer que ele faça, mas com a sua própria vontade. Livre-arbítrio já é o poder de cada indivíduo tem de escolher suas ações e não só pensar. Pensar e agir. E o indivíduo é aquele que não pode ser dividido. Daí não se divide mais. Se dividir o camarada no meio, ele morre. Deus criou o indivíduo e não há dois espíritos iguais no universo. Então pense bem, eu posso ter gêmeos aqui na Terra. Eles podem ser univitelinos, 100% iguais. Mas é só matéria, porque habitando cada um dos dois, há um espírito diferente. Ok? Bom, dito isso, vamos para a questão 833. Kardec perguntou, haverá no homem alguma coisa que escape a todo constrangimento e pela qual ele goze de absoluta liberdade? Então, a liberdade no homem é absoluta? Os espíritos responderam, no pensamento é ilimitada a liberdade. Então, não tem como. Pensar é 100% livre. É impossível impedir o livre pensar. Claro que é, pô. O Kardec continua insistindo. É responsável o homem pelo pensamento? Perante Deus, é. Ou seja, isso aí significa que nem eu, nem você temos nada com isso, com o que a pessoa, o outro, o nosso próximo, está pensando. Isso não é um problema nosso, é um problema daquele próximo com Deus. O livre pensar é livre de verdade. A liberdade de consciência, por sua vez,
Ele trata na questão 835 e ele pergunta: será a liberdade de consciência uma consequência do pensar? Claro, a consciência é um pensamento íntimo que pertence ao homem. Então, cada homem, cada indivíduo, cada ser humano, todos nós temos a consciência, que é o pensamento mais íntimo que nós temos. Essa liberdade de consciência tem o homem o direito de pôr em embaraço a liberdade de consciência de outra pessoa? Falece esse direito. Então, já morreu esse direito de você ficar dando pitaco. Você tem que pensar assim, você tem que fazer isso desse jeito que eu quero. Não, não faça isso. Está indo contra as leis de Deus. A referência à liberdade de pensar, só Deus cabe julgar a consciência do teu próximo. A tua, Deus já está julgando, malandro. Na 837 ele pergunta: o que resulta dos embaraços que se opõem à liberdade de consciência? Esses caras que ficam enchendo o saco, tentando pôr freio na consciência dos outros. Ele pode tudo. Ele é o bam, 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 bam. Ele pensa tudo. Os outros é que não podem. Os espíritos respondem: constranger os homens a procederem em desacordo com seu modo de pensar é fazê-los hipócritas. Então, não tente fazer uma pessoa pensar como você pensa. Ele pensa diferente. E isso é maravilhoso. E eles complementam: liberdade de consciência é um dos caracteres da verdadeira civilização e do progresso. Ou seja, quanto mais liberdade de pensar, de se expressar nós temos, mais é civilizada a sociedade, mais essa sociedade está progredindo. Entendeu? Kardec, infelizmente ou felizmente, não participou do início do nosso século, onde o materialismo destruiu a liberdade de pensamento e a liberdade de consciência. Se você pensou nesses regimes totalitários, materialistas, você morreu. E não é coisa pouca, não. São milhões de pessoas mortas por pensar diferente de quem estava mandando nesse momento. Mas você pensar no Brasil de hoje, pense mesmo. Pense. Será respeitável toda e qualquer crença, ainda que notoriamente falsa? Kardec devia de perguntar duas coisas diferentes, mas eles juntou tudo numa pergunta só. Toda crença é respeitável, claro. Essa é a primeira resposta. Quando se insere conduzindo a prática do bem, porra. São condenáveis as crenças que levam ao mal. Então, por exemplo, você está aí com a crença aí na África agora, onde é normal o camarada lá do xamã lá, do chefe da tribo, do pajé, sei lá o que é lá na África, porque eu nunca fui lá, e o camarada pede o dedo de um bebê. Você acha que tem religião do bem que pede para cortar dedo de bebê? Claro que a gente tem que condenar. Mas na 839 ele perguntou: será repreensível aquele que se escandalize com a sua crença um outro que não pensa como ele? Então, eu sou espírita. Então eu fico escandalizado em saber que você é católico. Rapaz, olha o que os espíritos falaram para nós. Isso é faltar com a caridade, rapaz. É atentar contra a liberdade de pensamento. Jamais um espírita pode fazer isso. Ah, mas o outro fez. Rapaz, o problema é do outro. O problema não é teu. É eu e você. Temos que seguir isso aqui, ó. Não faltar com a caridade. Não atentar contra a liberdade do outro. E ele perguntou, já emburacando uma pergunta na outra: será atentar contra a liberdade de consciência por óbvio, por botar problema, arrumar confusão com as crenças capazes de causar perturbações à sociedade? Você pode reprimir os atos daquela crença, mas a crença íntima é inacessível. Então, você pega aí um camarada materialista e ele diz assim: não,
Eu vou lá na Argentina procurar quem pintou de batom a estátua do STF. Esse camarada, ele tem uma crença, ele se diz materialista, mas ele tem uma crença perturbadora, onde ele tem necessidade de exterminar quem pensa diferente dele. Isso é horrível. Cabe a nós, no mínimo, denunciar esse cara. E, se possível, reprimir com todas as letras. Os espíritos mandaram a gente fazer isso. No espiritismo não tem isentão, não. Nós seguimos Jesus. E Jesus não era isentão. Bom, ainda sobre a liberdade da consciência, na 841 ele pergunta: para respeitar a liberdade de consciência, dever-se-á deixar que se propague a doutrina perniciosa? Ou poder-se-á, sem atentar contra aquela liberdade, procurar trazer ao caminho da verdade os que transviaram obedecendo os falsos princípios? Certamente pode e deve, mas faça como Jesus. Use a brandura, a persuasão e jamais a força. Ou seja, você conversa, você aconselha, você exemplifica, mas não amarre o cara para aprender o que é o cristianismo, o materialismo inverso, né? Não, não faz isso. O melhor meio de fazer isso é admitindo sem fazer nada através da violência. A convicção não se impõe a ninguém. Bom, na 842, por quem disse poderá reconhecer entre todas as doutrinas que alimentam a pretensão de ser expressão única da verdade e que tem direito de se apresentar como tal? Rapaz, aquela que mais homens de bem tiver e menor hipócrita tiver, é uma crença decente, boa. Acabou. Se ela pratica o amor, aplauso para ela. Quanto mais pureza no coração, melhor ainda. Esses sinais você vai reconhecer que essa doutrina é boa. Ela faz isso? Ah, não, não faz. Então não é boa. Simples assim. Bom, resumindo até aqui, a liberdade só é absoluta no pensamento. Ninguém pode me impedir de pensar. Minha consciência é meu pensamento mais interno, mais íntimo. Não é divino qualquer forma de proibir o livre pensar. Não pare de julgar os outros. Liberdade e consciência é sinônimo de sociedade evoluída. O respeito às outras crenças é a razão direta da prática do bem. Quanto mais se pratica o bem, melhor é essa crença. A caridade é aceitar o próximo, pensando ele do jeito que ele quiser pensar. Continua no próximo vídeo. Até lá!